Tudo bem, pessoal? Esse aqui é o vídeo tutorial do Webex Training, que é um pouquinho diferente do Meetings. Ele tem bem mais recursos, mas também é um pouquinho mais complexo, porque tem mais opções de usar, certo? A gente vai começar aqui só mostrando uma coisa ligeirinho antes, que é a página de serviços da SET. Aqui vocês encontram uma abinha, vocês podem pesquisar escrevendo aqui, mas encontram na abinha de videoconferência várias informações sobre o Webex, tanto o Meetings quanto o Training e outras coisas também de vídeo, recursos de videoconferência, como a conferência web e tal, certo? Então, todas as questões que vocês tiverem ainda, querem revisar coisas e tal, vocês podem entrar aqui e vocês vão ver como é que se faz. Por exemplo, aqui é o agendamento de reunião. Então, abre o tutorial aqui que tem, né, as imagens e os links e tal, para a galera poder se guiar, certo? É um recurso bem bom, está disponível aqui em serviços.ffs.edu.br, certo? O link para acessar a página do Webex é uffs.webex.com, certo? Então, quando a gente estiver aqui dentro da página, vamos começar aqui, ó, botãozinho azul, iniciar sessão, onde a gente entra com as nossas informações de e-mail e senha. O e-mail e a senha são aquelas que a gente cadastrou na hora que a gente pediu acesso ao sistema Webex lá na SET, certo? Então vamos lá, entrar e-mail e senha. Muito bem. O Webex sempre vai abrir na página inicial do Meetings. Para acessar o Webex Training, a gente vai aqui nesse menu embaixo, aqui no lado esquerdo bem embaixo, e ver o Webex Training. Então ele vai abrir uma nova aba onde a gente vai trabalhar. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, né, logo que a gente entra no site do Webex Training, é esse menu aqui do lado que tem várias opções de organização, configuração e suporte das sessões do training, certo? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês de maneira rápida, a gente não vai se estender muito, mas é como fazer uma sessão instantânea. Essas sessões instantâneas são recomendadas, mas assim, você quer fazer um atendimento, quer fazer uma reunião mais rápida, você pode entrar nela, certo? Então vamos aqui, ó, sessão instantânea. Na sessão instantânea a gente tem que configurar duas coisas, né? Um nome para a sessão, por exemplo, eu posso dizer aqui tutorial, porque vai ser uma sessão que eu vou fazer, né, rapidamente. Ela tem uma senha que vem aqui pré-definida, mas aqui clicando nesse botãozinho eu posso variar essa senha para remodelar ela, e também posso criar uma senha minha, colocando aqui e digitando. Essa senha, para muitos dos usuários que forem entrar pelo computador, ela já vai estar digitada lá no campo necessário automaticamente. Mas alguns dos usuários que forem entrar através de celular ou tablet podem precisar dessa senha. Mas quando a gente configura o convite, um e-mail de convite, coisa assim, essa senha vai junto, certo? E outra coisa é disponibilizar, de habilitar esse botão que diz de audioconferência, que é para a gente poder ter recurso de voz dentro da conferência, certo? Então eu vou clicar em iniciar a sessão e aqui vai ter mais uma paginazinha que é só para configuração do áudio. A gente deixa aqui como tá, somente VoIP, né? E a gente pode então escolher por habilitar ou não habilitar essa opção aqui, ó, que é desativar o som dos convidados na entrada. Isso quer dizer o quê? Que quando as pessoas entrarem na sessão, elas vão estar com o som desabilitado, elas não vão poder falar. Até que o organizador da sessão, né, a pessoa que está fazendo a apresentação e tudo, libere o som de todo mundo. E daí, se eu clicar em OK, a gente vai para o começo da sessão. Mas eu não vou fazer isso agora porque eu quero mostrar primeiro o agendamento. Webex Training, para a gente ir na página inicial. E agora a gente vai em agendar treinamento, certo? Vamos lá. Bom, a primeira coisa aqui na página de agendar treinamento, se vocês forem dar uma rolada básica aqui, vão ver que tem muitas opções de possibilidades aqui. Mas tem coisas mais avançadas aqui agora que a gente não vai adentrar muito, certo? Mesma coisa, eu preciso criar um nome e um tópico para a sessão. Por exemplo, se for uma aula, então o nome da disciplina e o nome da aula, que você possa identificar as diferentes sessões que você fez, né? Então eu aqui vou continuar com um tutorial.
Aqui é a mesma coisa, eu posso colocar uma senha, usar essa senha que já é gerada aqui, ou colocar uma nova. Aqui embaixo a gente tem a questão de se a sessão terá mais de 500 convidados, dificilmente vai ser o caso das aulas aqui da universidade, né? Talvez alguma reunião com todo mundo, mas para as aulas é bem difícil. Aqui tem a questão de excluir automaticamente a sessão após o término. Por quê? Porque o organizador da sessão tem a possibilidade de, se ele deixar aqui desmarcado, de voltar àquela sessão e ver documentos que estão lá dentro, bate-papo que foi feito e tal, se ela não está marcada, né? E aqui tem como enviar uma cópia do convite dos convidados para mim, né? Quando eu cadastro os convidados aqui é mandado um convite padrão, que a gente vai ver aqui mais para baixo, e eu posso mandar uma cópia assim para mim. Quando eu faço um agendamento também já vem uma cópia para mim, mas diferente um pouco dos convidados. Então aqui, se eu quiser uma cópia só para ver exatamente o que foi que os convidados receberam, eu marco esta opção aqui. Configurações de áudio é igual, né, a que a gente viu ali na sessão instantânea, usar VoIP e tal, e aqui desativar o som para o pessoal quando quiser entrar. Aqui em data e hora, aqui tem algumas coisas um pouquinho mais complexas, como a gente vai ver. Se for uma sessão única, eu vou fazer um treinamento, uma tutoria, uma coisa assim, só agendar, né? Aqui o dia, o mês, o ano, o horário que tu quer começar a sessão. Aqui tem um fuso horário. Se a gente quiser colocar um fuso horário diferente, um a mais, além do Brasil, de algum outro lugar, se tem alguém em outro lugar do mundo, a gente pode acrescentar isso aqui. E como vocês veem aqui, ó, a ocorrência está marcada como aula de sessão única. Então é isso, uma aula, e a duração estimada é de 1 hora, e aqui está 1 hora redonda. Eu posso colocar, né, o tempo que eu quiser. Mas tem três outras categorias aqui que eu quero mostrar para vocês. Primeira, só porque é mais fácil, vamos ver isso logo, agendar sessões irregulares. Então eu vou agendar múltiplas sessões aqui, mas cada uma vai ter uma data e um horário, como eu faria para uma sessão única, mas eu vou adicionando outras sessões aqui para baixo, como vocês vão vendo. E ele vai fazer, ó, sessão 2, eu boto o agendamento dela com outra data e outro horário. Então são reuniões que eu sei que eu vou ter várias. De repente um exemplo poderia ser uma orientação, né, para algum aluno de TCC, por exemplo. A gente já agendou 3 sessões de orientação. Então eu venho aqui e posso colocar bem como eu quiser, certo? Agora vamos ver essa segunda categoria aqui. Classes de sessão única recorrente. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu tivesse que dar um curso, por exemplo, este curso aqui de treinamento, né, do WebEx Training, que é o mesmo curso, a mesma aula, todos os dias da semana que eu escolho dar. Por exemplo, toda sexta-feira de manhã eu vou dar esse curso para alguém da universidade, né, para um grupo de pessoas. Então eu vou escolher essa sessão aqui. Então, vai ser sempre essa aula, a mesma aula, tudo igualzinho, e aí eu posso ver a recorrência. Não, eu vou dar esse curso diariamente, todo dia de manhã, segunda, terça, quarta, todos os dias, eu vou dar essa aula, então diariamente. Eu posso botar eu posso dar aula essa a cada dia, ou eu posso, não, eu vou dar esse curso de 2 em 2 dias, então eu vou ali, boto a cada 2 dias, ele vai fazer um agendamento de novo. Não, é de 3 em 3, né? Ou 4 em 4, sim, muito mais do que isso já faz sentido vir aqui e marcar por semana, né? Então, por dia aqui, ou então todos os dias da semana, quer dizer, segunda, terça, quarta, então ele vai fazer esse agendamento, certo? E aí, aqui embaixo também tem, quando eu escolho essa opção de classes de sessão única recorrente, como é que é a recorrência e quando termina. Se ela vai ser aqui, ó, após essa opção aqui em 5 sessões, quer dizer, ele vai marcar todos os dias da semana, mas até 5 sessões. Na hora de, quando for marcar a sexta, ele já não marca mais na agenda, certo? Já não vai estar agendado. Mas podem ser 10 sessões, todos os dias da semana até o máximo de 10 sessões. Pode ser 2 sessões, pode ser 3 sessões, isso depende da sua programação. Ou então, um encerramento baseado em um dia específico, né? Ah, não, eu quero que o agendamento seja feito todos os dias da semana até o dia, sei lá, 1º de julho. Então, beleza, eu vou fazer, ele vai fazer para mim
um agendamento diário nesse caso, né, porque eu botei diariamente, todos os dias da semana de uma reunião até o dia 1º de julho de 2020, certo? Mas pode ser aqui também semanal. Então, aqui eu escolho os dias. Aqui no caso ele marcou quarta-feira, mas poderia ser, sei lá, segunda, quarta e sexta. Eu tenho uma aula, ou reunião, ou um, uma tutoria. E da mesma forma, eu posso escolher que ele vai marcar toda segunda, quarta e sexta até o dia 1º de julho aqui, por exemplo. Então, eu venho encerramento e defino uma data específica. Ou então, vou fazer se toda segunda, quarta e sexta até que fechem 15 sessões, certo? Então também ele vai marcar vai agendar uma reunião para segunda, quarta e sexta até que completem as 15 sessões, certo? E a mesma coisa com mensalmente, ó. Aqui na possibilidade mensalmente, você pode escolher todo dia 10 do mês, a cada um mês, né? Ou então a cada 2 meses, todo dia 10 de 2 em 2 meses, todo dia 10, assim, né? Ou então aqui, ó, na recorrência, aí você bota todo primeiro, segundo, terceiro, quarta-feira, né? Por exemplo, eu posso dizer toda segunda, quarta-feira, todo mês. Então ele vai marcar, ou segunda, quarta-feira, de 2 em 2 meses. Ele vai marcar também, terminando no que a gente escolher aqui embaixo, né? Também, ou por encerramento ou por após tantas sessões, certo? E a outra opção que existe aqui é curso com várias sessões. E aí o agendamento é a mesma coisa aqui. Pode ser diário, pode ser semanal e pode ser mensal. E com o término também referente ao encerramento, então um dia específico ou após tantas sessões. Qual é a diferença desse curso aqui de várias sessões? Ele é imaginado para como acontecem normalmente as aulas, né? Que são a gente vai ter encontros, vai ter sessões vamos ver aqui, semanalmente, toda segunda-feira, vamos marcar só a segunda, semanalmente toda segunda por 18 sessões, como se fosse o semestre inteiro, mais ou menos, se não me engano é o que dá, 18 semanas, certo? Eu posso botar também encerrando, marcar uma aula toda segunda-feira, né? Que vai ser então aulas diferentes, não a mesma aula, mas até o dia 1º de agosto, digamos, que é onde começariam as férias, né? Por exemplo. Então também é assim que se faz. A diferença desses dois cursos está na forma que ele registra os convidados que estão ali presentes ou não, mas como a gente vai ver depois mais para frente, o relatório de quem participou, que hora que entrou, que hora que saiu, é bem fácil de conseguir, a gente vai ver depois, certo? Indo adiante, nós vamos passar aqui agora para registro. O sistema permite exigir um registro dos alunos e das pessoas que entram na reunião antes dela começar, mas é um recurso mais avançado que eu acho que a gente não vai entrar agora para poder focar nas coisas mais importantes para começar a usar o sistema de forma mais rápida, né? A mesma coisa dos convidados aqui. A gente pode colocar aqui o e-mail, toda a lista dos alunos e tal, e convidados para participar da sessão, inclusive importar, se a gente já tem um banco de dados de convidados setados, né, com algumas configurações, de só poder entrar quem tem conta e tal. Não é o caso, porque a gente, né, os alunos não vão ter cadastro e conta no Webex, né? Pode ser usado por aqui para mandar esses e-mails para todos os convidados, mas como o sistema do Webex ainda não tem uma conversa, uma tramitação de informações, por exemplo, com o Moodle e tal, todo esse procedimento é que tem que ser feito manualmente, né? O que acaba desencorajando a gente a usar esse recurso por aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue compartilhar o link da sessão depois, de uma maneira um pouco mais prática, pelo menos, certo? Da mesma coisa aqui, ó.
apresentadores, quem que a gente quer, porque dentro da sessão a gente consegue definir diferentes apresentadores. Por exemplo, eu comecei uma aula e vai ser uma apresentação de trabalho. Eu vou definindo, agora tal aluno que está na reunião que vai falar, agora é tal, agora é outro, inclusive com possibilidade de compartilhamento de tela e tudo isso. Eu posso definir isso antes aqui, no agendamento da sessão, mas isso é feito também dentro do sistema depois com a aula rolando. Se eu não coloquei ninguém como apresentador, não faz mal, eu posso fazer isso lá depois. Aqui também, opções de sessão, os recursos que estão disponíveis na sessão, mas isso também já é padrão e está lá. As configurações de breakouts também são coisas que a gente pode configurar por aqui, mas elas também podem ser feitas dentro da sessão, então vou mostrar lá dentro depois. Opções de e-mail também, como vai transitar algumas informações, a gente pode colocar aqui, mas também é uma coisa que vocês podem ver e avaliar mais para frente. Eu queria dar uma olhadinha um pouquinho mais cuidadosa agora em duas coisas aqui. Material do curso, que é uma coisa que pode ser usada também, embora eu acredite que também o recurso mais prático que os professores já vêm usando e tal, seja continuar disponibilizando materiais que também possam ser disponibilizados aqui através do Moodle, né? Como o pessoal já faz. E outra coisa que é possível fazer, que a gente também agora vai olhar um pouquinho mais com cuidado, é fazer testes dentro de uma sessão específica, certo? Como que a gente faz isso? Eu prefiro, aqui eu vou só adicionar algum teste que eu já tenha no meu banco de testes, né? Vou clicar nesse botãozinho aqui, adicionar teste, e daí vai me abrir aqui uma janelinha pop-up com coisas que você já cadastrou como teste. Eu já tinha feito um teste cadastrado, cadastrado um teste ali só para a gente fazer um exemplo, então, né, eu já selecionou ali, próximo. Essa parte é bem simples, né? Aqui algumas opções do teste, tá? Então a gente configura essas questões e vai em salvar e pronto, o teste aqui foi carregado nessa sessão. Então lá dentro, quando eu abrir a sessão, ele me possibilita iniciar esse teste quando eu mandar lá dentro, certo? Bom, se essa minha sessão que eu acabei de configurar com todas as datas e tudo for uma sessão que eu quero fazer desse mesmo modo, mais ou menos desse mesmo modo várias vezes, eu posso salvar ela como modelo. E daí eu tenho salva, porque se eu saio dessa página de configuração, quando eu voltar, todas as informações que eu configurei aqui vão ter se perdido, certo? Então, eu posso ou iniciar essa sessão imediatamente, mas como a gente está fazendo um agendamento, eu clico em agendar sessão. Pronto, a minha sessão foi agendada e eu vou receber um e-mail, né, naquela minha conta de e-mail que eu cadastrei, né, todo mundo provavelmente está cadastrando o e-mail da universidade, então vou receber um e-mail sobre o agendamento desta sessão, certo? Muito bem, depois que a gente fez então o agendamento, a gente cai nessa página aqui e para acessar o agendamento que a gente já recém fez ou algum agendamento que a gente já fez há algum tempo, né, eu venho aqui em meu Webex, essa abinha aqui. Aqui, se a gente for iniciar essa reunião que está aqui bem no meio da nossa tela, ele vai começar uma reunião do Webex Meetings. Então, eu tenho que vir aqui em minhas reuniões. E aqui sim estão as reuniões que eu já agendei. Como eu agendei mais reuniões, aqui já aparecem outras coisas. Essa aqui, ó, das 14 horas, é a reunião que eu acabei de agendar com a gente. Então, para entrar na sessão, é só vir aqui, início. Bom, o Webex vai carregar aqui um pouco e vai abrir em uma outra abinha, um outro aplicativo aqui embaixo. Bom, essa aqui é a cara da nossa sessão, certo? De quando a gente entra nela. Aqui ele abre esse pop-up aqui, esse box para a configuração do áudio, mas eu quero mostrar isso diferente aqui para vocês, só um pouquinho. Bom, a primeira coisa então que a gente pode ver
Bom, a primeira coisa que o sistema faz quando a gente entra é abrir uma janelinha de testes do configurações de áudio, onde vocês escolhem a saída de áudio que vocês estão usando, inclusive dá para fazer um teste, e também o microfone que vocês estão usando, né? Por exemplo, no caso aqui eu estou usando o microfone do dispositivo USB, que no caso é a minha webcam. Então, está tudo funcionando, oscilando, vocês escutam o teste aqui, né? Oscilando o nível conforme vocês falam, está tudo ok. Outra coisa importante também é a configuração do vídeo. Aqui vocês habilitam o vídeo. Esse cantinho aqui, ó, onde está o meu nome, né? O organizador, no caso, eu habilito o vídeo. Ele já ligou o meu vídeo aqui para falar com vocês, certo? Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que as principais funcionalidades aqui do Training, elas estão localizadas nessas abas aqui em cima, que estão em azul e outra em cinza, e também aqui nessas abinhas que vêm para baixo aqui, que a gente pode colocar e tirar de toda essa área aqui, que fica à direita do sistema, né? Então, por exemplo, eu vou começar deixando só o que nos interessa agora, para poder ir uma por uma, né? Aqui está a abinha de participantes, ó. Se eu clicar nela, ela vai sumir, não fica nada aqui. Clicando nela, aparece. Aqui aparece quem? Aparece, bom, aqui diz, ó, participantes, o membro da equipe, que sou eu, então eu estou aqui embaixo como membro da equipe, Lucas Piovesan, que sou organizador, né? Aqui eu posso ligar e desligar o meu som na hora de falar ou não. E essa setinha aqui, essa bolinha azul aqui, indica que eu sou o organizador e apresentador da sessão, certo? Bom, mas vocês podem ver que estou só eu, né, nessa sessão por enquanto, nesse treinamento. Então, vou mostrar agora como é que a gente faz para compartilhar o link dessa sessão, agora que eu, né, já estou nela. Eu venho aqui, ó, convidar e lembrar, que é bem essa parte central aqui, ó, na aba Início Rápido, convidar e lembrar, esse botão aqui. Se eu clicar nele, vai abrir um pop-up aqui, ó. E aqui eu posso colocar, separado com vírgula ou ponto e vírgula, os e-mails de todo mundo também, de forma manual. Posso inserir telefone, SMS lá em cima, mas não é um recurso que a gente está usando aqui na universidade, certo? E daí enviar. Eu posso fazer isso também através do meu servidor de e-mail normal, então eu vou clicar aqui, ele vai me direcionar e mandar o textinho de convite aquela do jeito que eu possa mandar para o meu e-mail, ou então a forma mais prática é clicar aqui embaixo, ó, o URL da sessão, esse baita tripona aqui de informação, que eu faço assim, eu clico aqui em copiar e vai me dar essa mensagem ali, ó. Foi copiada para a sua área de transferência. Agora eu posso ir no e-mail, ou então no Moodle, ou então em qualquer aplicativo de rede social. Se eu quero fazer uma reunião, por exemplo, com um orientado, e só mandar esse link direto para ele, ele clica no link através do celular ou do computador e é mandado aqui para a sessão dessa sessão aqui que eu abri agora, certo? Eu vou fazer isso, eu vou me mandar o link para a gente ter algum convidado aqui embaixo para poder mostrar para vocês, certo? Então, espere um pouquinho. Muito bem, agora nós já temos aqui então 2 alunos, que são, na verdade, os meus aparelhos meus aqui. Eu estou deixando eles sem imagem de vídeo, então vai aparece aqui só aluno, né? E a minha imagem aparece aqui pequenininha, posso até tirar ela, vou fazer ela aparecer de volta, mas aqui está dos alunos. Quando um aluno ou outro falar, né, se falasse ali, ia trocar entre aluno 1 e aluno 2 aqui, porque são os dois que estão aqui. Como eu sou o organizador da sessão, eu posso dar e tirar atribuições às pessoas, certo? Então, eu agora estou aqui com essa bolinha, quer dizer que eu sou o apresentador, eu que tenho a possibilidade de compartilhar a tela e as minhas coisas, a gente vai ver isso daqui a pouco. E eu também posso ligar e desligar, porque eu sou o organizador, eu posso ligar e desligar o som das pessoas, posso excluir elas, posso fazer
todo esse trâmite. Como fui eu que cancelei o som aqui desses dois alunos, eu que cliquei na bolinha, um, eles não podem falar até que eu habilite o som deles novamente, certo? Eles não conseguem se desmutar, por exemplo. Mas, se alguém quiser falar, como é que eu vou saber? Um dos modos é na parte de baixo da abinha de participantes, que nesse caso está aqui, mas se a gente ligar outras abas, ela vem para cima, né, que é a borda do participantes aqui, um, você tem essas opções aqui. Uma mãozinha, que quer dizer pedir atenção, né, chamar atenção. Eu cliquei e ficou uma mãozinha ali no meu nome, né? Ou então esse sim, não. E aqui tem alguns emojis, ó. Tem mãozinhas batendo palma, tem um cafezinho, pode ser, né, pedir por um tempo, ó, vamos fazer um break, tem tô com sono, tô em dúvida, tô feliz, ideia, né, que dá para ser usado. Então, se os alunos usam desse negócio, deixa eu colocar um desses aqui para vocês verem. Ó, o aluno aqui, pediu atenção, então para falar, eu posso ir lá e desabilitar habilitar o som dele para a gente poder ver o que ele quer dizer e tal. E depois que ele falar, beleza. Como é que eu faço para tirar a minha IDE, o meu emoji? Aqui no último negocinho, ó, limpar comentários, é limpar aquele comentáriozinho que eu fiz ali, ó, pedir atenção, aí alguém me deixou falar, então eu posso falar tudo que eu quiser depois que eu falei, limpar o comentário, né? Então essa é uma maneira fácil de fazer algumas coisas bem. Tipo, por exemplo, tá todo mundo me escutando. Espera todo mundo dar certinho. Se tem algum problema, vai dar um xizinho. A gente vai ali e vê quem é que tá com o problema e tenta resolver, né? Tá todo mundo entendendo. Espera o pessoal marcar e tudo. E é esse botãozinho aqui tá aqui, ó, resultado dos comentários, ó. Pessoas que disseram, claro, ele está incluindo a mim também ali, que botei sim, sim ou não. Tá todo mundo me escutando. Se eu colocar todo mundo sim, vai aparecer três, não. Então tem um modo de ver o que eu estou fazendo ali, né? Limpar comentário, não vai aparecer mais nada ali embaixo, certo? É um modo de comunicação rápido aqui. Clicando, esse sinalzinho aqui quer dizer que esse participante está na sessão através de um celular e aqui eu tenho um notebook, então não aparece nada. Aqui, quando a pessoa fala ou não, aparece uma ondinha verde aqui dizendo que ela está falando. E eu posso, clicando com o botão direito do mouse, atribuir funções a determinada pessoa ou não, né? No caso aqui, ó, vou atribuir a função de apresentador para o aluno número 2. Vai estar atribuindo e está atribuiu. Notem que aqui eu fui aqui em início rápido novamente. Notem que aqui para mim a opção compartilhar está em cinza. Eu posso ainda compartilhar arquivo, mas compartilhar minha tela ou um aplicativo específico que eu tenho aberto, ele não me permite mais, porque quem está apresentando agora é o aluno 2. Aqui, ó, o microfone aqui do celular está ligado, então ele está captando esse som também e está ali, ó, o aluno 2 está falando. Quero recuperar para mim a função de apresentação. Estou recuperando a função de apresentação. Veja que agora eu posso compartilhar minha tela, os aplicativos, todas as opções que eu podia antes, certo? Do mesmo modo, eu posso desativar o som dessa pessoa, eu posso ativar o som de todo mundo, desativar o som de todo mundo, né? Porque ó, o aluno 2 ainda está com o som ativado, então ó, vou desativar o som de todo mundo. Ativar o som de todo mundo, posso abrir um bate-papo com essa pessoa e também atribuir uns privilégios diferenciados que eu vou mostrar para vocês depois, certo? Eu posso tornar também essa pessoa o organizador da conferência, então alguém, por exemplo, esse meu aluno que está me ajudando a fazer alguma coisa, eu posso passar para ele essa tarefa de organizador e ele vai poder deixar pessoas falar ou não e coisa assim, e eu fico como apresentador, por exemplo, só dando aula. Não é uma coisa muito, né, agora como a gente está nesse tipo de aula, mas daqui a pouco se você tem um monitor, alguma coisa que né,
faz um treinamento básico aqui no Webex, lá remotamente da casa dele, ele pode fazer certas coisas como gerenciar isso e conversar no bate-papo com as pessoas ou coisas do gênero, né? Mas normalmente o organizador é quem fez a reunião. Por exemplo, se eu tiver que sair da reunião e não desligar e não acabar com a reunião, eu tenho que passar a organização da reunião para outra pessoa, certo? Por exemplo, para um aluno, bom seria alguém da equipe. Bom, quando eu transformo alguém em, por exemplo, um apresentador, ele se torna um membro da equipe, então posso passar para essa pessoa. Tá certo? Aqui ainda nessa aba dos participantes, outras coisas que eu tenho aqui embaixo, eu posso fazer através desse, eu posso clicar ali e fazer dele apresentador, eu posso clicar aqui nesse botão também. É meio redundante. Com esse botãozinho aqui, ó, de exclamação, eu posso verificar a atenção dos convidados. Aqui, ó, 100% dos meus convidados, que no caso são 2 aqui, estão prestando atenção. O que isso quer dizer, se prestar atenção aqui no Webex quer dizer? Quer dizer que eles estão com a aba do Webex em primeiro plano. Eles podem até ter outras coisas abertas no computador, como eu tenho aqui diversas outras coisas que eu estou usando para gravar esse tutorial. Mas se eles tivessem com uma outra aba de e-mail, aba de alguma coisa aberta, ia aparecer aqui como a pessoa não estivesse dando atenção. Isso quer dizer que a pessoa não está prestando atenção na aula? Não necessariamente. O aluno pode estar usando um bloco de notas, o Word, para fazer anotações e tal. Mas é assim, esse parâmetro de se a pessoa está com a aula do Webex em primeiro plano aqui ou não, a gente consegue perceber, e ele chama isso dá isso como a atenção, né, do aluno ou não. Aqui eu também posso ainda convidar mais pessoas, e aqui eu posso fazer miniaturas aqui dos vídeos para ver, né? No caso eu não liberei o vídeo de nenhum deles ali, ou então a lista de participantes, né? Então essas aqui são as ferramentas aqui da aba participantes. Bom, além da aba participantes aqui, eu quero, antes da gente ver as outras, mostrar as questões aqui do meio da tela, né? Então a gente já viu convidar e lembrar, né, para compartilhar os links e tudo. E também aqui a gente tem um botãozinho que dá algumas opções daquela conferência de voz, né, para ver se o volume e tal tá tudo certo, se a gente precisa abaixar e aumentar o volume ou desativar o som. E aqui a coisa mais importante dessa aba, né, início rápido, é o compartilhamento de tela, né? Como a gente já viu, o compartilhamento só está disponível para quem é apresentador. E quando a gente entra aqui, a gente vê logo que tem 3 características básicas. O compartilhamento do meu desktop, que quer dizer que tudo que eu tiver então vendo na minha tela eu vou estar compartilhando, menos a minha aba do Webex Training. Por exemplo, se eu quiser mostrar para você, compartilhar a minha aba, as minhas coisas, a minha imagem, que é do Webex Training, eu não posso usar isso aqui. As pessoas não veem o Webex Training quando eu compartilho o meu desktop. Só os outros programas, todos que eu estou usando, tirando o Webex, certo? Se eu quiser compartilhar o Webex, é numa outra opção de compartilhamento, lá no canto, a janela da minha sessão. Se eu quiser compartilhar a minha sessão com os outros, certo? Por aqui são os outros programas. E aqui eu posso escolher um aplicativo específico desses programas que eu tenho aberto, né? Por exemplo, eu abri aqui um só para mostrar para vocês, o Inkscape, que é um programa de vetorial, para trabalhar com imagem vetorial, que é open source, tá? Eu uso para fazer alguns trabalhos, tá? Que no caso a gente tem um mapa, né, de distribuição de peixes no rio e tal. Então, tudo que eu fizer aqui, por exemplo, se o meu trabalho, se a minha aula, se a minha coisa envolve mostrar como é que se faz algum tipo de análise no R, por exemplo, ou então, aqui no meu caso, vou fazer um curso sobre como é que se faz criação de imagens vetoriais, ou então alguém que quer mostrar algum outro procedimento específico lá, abrir o AutoCAD e mostrar como é que se faz algum tipo de procedimento dentro do AutoCAD. Vai usar esse recurso aqui, que é mostrar só aquele elemento específico, né? Eu posso, aqui no meu computador, mostrar
entrar em outras abas e tal, mas os alunos vão estar vendo só essa página aqui desse programa que eu escolhi. E aqui em cima, ó, é um menuzinho retrátil, a gente pode escolher, ter outro acesso a outras coisas aqui, né? Que é para pausar compartilhamento. Então ele fica congelada a imagem. Eu posso mexer e ele fica congelada a imagem ali. Posso compartilhar outra coisa através disso aqui, né? Mudar o que eu estou compartilhando. Posso fazer aquelas atribuições para os participantes. Posso mexer no áudio, posso desativar meu áudio, posso ver a abinha dos participantes, só que daí vem aparecer aqui do lado, que nem, né, que nem estava lá naquele lugar. Eu posso aqui usar para fazer anotações e aqui tem algumas outras coisas que a gente vai ver também, certo? Aqui tem um acesso rápido. E é por aqui também que eu paro o meu compartilhamento depois de começar. Agora eu parei meu compartilhamento, voltou a minha tela do Webex, certo? Então, nessa questão aqui de compartilhar um certo aplicativo. E aqui, nesse compartilhar arquivo, que eu vou escolher o que eu posso mandar para as pessoas para compartilhar, né? Por exemplo, aqui eu vou abrir uma imagem de um dos fax que a gente estava fazendo lá para o site da universidade, né? Eu fiz aqui então um print screen daquela tela inicial do Webex e eu posso falar dessa como se fosse uma imagem, por exemplo, estou explicando que você muda a língua, é aqui que você entra para essa sessão, aqui se você quer inserir informações e assim vai indo, aqui tem um menu, né? E eu posso ir mostrando essas coisas. Tem esses recursos, né, de fazer seleção com, por exemplo, um quadrado aqui, que eu posso aqui vir aqui mudar a cor, daí usar outro para mostrar outra coisa, né? A borrachinha aqui para apagar essas coisas que eu acabei de colocar aqui. Eu posso fazer escrever também, ou dar um Ctrl Z também volta. Eu posso escrever com teclado, né? Com teclado aqui também e tal. Posso fazer linhas, né? Do jeito que eu quiser. Então é um recurso que eu posso usar em qualquer coisa que eu compartilhar aqui. Essa imagem agora está sendo compartilhada, né? Este quadrado aqui só, né? A parte de fora não. Mas aqui está sendo compartilhado para os alunos que estão vendo. Se eu clicar aqui em fechar, ele vai pedir para fechar, pergunta se eu quero salvar aquelas coisas e eu não quero, né? Deixa eu fazer um compartilhamento aqui também de um outro recurso para vocês verem como é que funciona. Então aqui eu estou abrindo um arquivo que é um ODP, né, que é do LibreOffice. Aqui eu coloquei só números, né, nas páginas, mas é a mesma coisa. Eu posso ir andando nas páginas aqui. Então uma aula que eu já tenho pronta, compartilho aqui. Posso aqui usar tipo essa ponteirinha aqui que é como se fosse um laserzinho, também fazer as mesmas coisas, as marcações, mostrar, né, as coisas e explicando as coisas da aula, usar como se fosse um quadro, né? E vou indo e voltando nos slides, assim como uma apresentação que eu apresentaria no projetor, né? É um outro recurso que é só, também funciona com PowerPoint, fiz o teste já, ele funciona bem. Então, e aqui, por exemplo, eu abri um PDF, então a gente pode ver aqui a primeira página, depois as outras páginas aqui, né? A gente pode usar também para leitura junto com os alunos e tudo mais, tá? O PDF também abre, então se você quiser, por exemplo, salvar a sua página, a sua aula como PDF, também é possível. Então o compartilhamento é feito assim, um áudio também pode ser mandado da mesma forma, certo? Então esse aqui é o compartilhamento, que fica aqui bem nessa parte central. Aqui também eu vou tirar os participantes e vou colocar o bate-papo. A gente tem uma salinha de bate-papo que eu posso falar com todo mundo ou posso falar com pessoas específicas um aluno ou outro e tal. Então, botando alguma mensagem aqui. Ele já vai para o grupo total e as pessoas podem ir conversando e dialogando nessa área aqui, né? Eu posso remover
Ele continua vendo o bate-papo para a gente poder ir vendo. E da mesma forma os alunos, né? Podem ir acrescentando informações e conversando por aqui para eu vejo. Então isso aqui é bate-papo. Quando a gente abre os dois, eles ficam dessa forma aqui, né? Um sobre o outro, eu posso reajustar até aqui a tela para a gente ver. Aqui está o bate-papo, aqui está as conversas, né? Outra das coisas aqui é o processo de gravação, que já fica aqui do lado, né? Então se eu boto para gravar, eu clico aqui e ele vai começar o sistema de gravação lá no servidor e ele fica funcionando aqui embaixo, né? Então posso aqui na gravação dar um stop para parar a gravação por um tempo. Por exemplo, vamos fazer um intervalo de um lanche, eu dou um stop, eu dou um pause aqui, né? E a gravação é pausada, então ela vai ficar ali, não vai quebrar em dois arquivos a minha gravação, vai ser uma só, e aqui eu volto. Agora, então, continuando o nosso assunto, vai continuar gravando. Se eu dou um pause, na hora que eu for gravar de novo, ela vai começar um segundo arquivo. Então, uma aula, por exemplo, já vai ficar quebrada em duas partes, né? Obviamente, todas essas gravações ocupam espaço em servidor e tal, e não são ilimitadas. Então, é um recurso que a gente recomenda de usar de maneira bem consciente e racional, né? Provavelmente vai ter que se ter uma certa normatização na universidade para uso desse recurso também, né? Parar a gravação, depois eu vou excluir essa minha gravação que eu fiz só para mostrar para você, certo? Que é aquele botão ali de gravação, que eu também posso tirar. E aqui agora nós temos outras questões. Este aqui é interessante, esse PIR, que é uma aba de perguntas e respostas. Então, se, por exemplo, a gente quiser centralizar as perguntas dos alunos em algum lugar para ficar de olho, porque às vezes lá no bate-papo, por exemplo, pode ficar muita informação indo e vindo, a gente pode centralizar as perguntas aqui, né? Então, se for olhar, o aluno 2 fez a pergunta, que dia é hoje, né? Ele tem a hora, o aluno e tudo. Eu clicando em cima da pergunta, eu vejo aqui, dia 22. E enviar. Ou posso enviar privadamente, se é uma pergunta, né? Enviar. Está ali a resposta. Se tiver 4, 5 perguntas aqui, e eu clicar em cima de uma para responder, como eu fiz aqui, a resposta vai aparecer logo depois dela, né? Uma forma de organização. Também é uma coisa que pode ser usada junto com um monitor, junto com algum, por exemplo, algum aluno, né, que vai acompanhando aqui e vai fazendo essas perguntas, por exemplo. Seria uma das opções de ter alguém como organizador da reunião também para ajudar na aula, né? Então, por aqui os alunos vão perguntando, a gente pode concentrar essas coisas de perguntas e respostas nesse lugar aqui. E aqui nessa coisa que eu estou clicando aqui é para fazer aparecer ou não aparecer essas abas, né? Agora eu tirei, posso tirar, os participantes estão aqui, então posso tirar e colocar também da mesma forma, né? Aqui a gente tem sondagem. Sondagem é uma coisa parecida como se fosse fazer um teste, mas daí uma coisa mais específica. Vamos fazer aqui uma nova pergunta. Ali está o negócio da pergunta. Que dia é hoje? Então fiz a minha pergunta e agora ele vai me dar as opções de respostas aqui. 22, 23, 24, 25, 26, né? Essa é uma pergunta, então eu já, porque eu escolhi aqui o tipo, ó, múltipla escolha, resposta única. Posso fazer uma resposta curta, que daí as pessoas têm que escrever para responder e tal. Posso fazer outra pergunta aqui. Que mês estamos? E também deixar a resposta como uma resposta curta. Então a pessoa vai ter que responder digitando, né? Então eu faço ali as perguntas. Aqui, se eu quiser adicionar mais coisas ou adicionar uma resposta para ser certa, eu vou abrir a sondagem aqui, ó. Então foi enviado para todo mundo, ó. Ninguém iniciou as perguntas ainda. Eu vou responder aqui num dos meus computadores para vocês verem como é que funciona.
Ó, respondi ali com uma das questões, né? Ali apareceu ó, 50% concluído, uma das questões e tal. Posso encerrar a sondagem antes. Aqui também aparece, ó. Eu não respondi uma e tal, e metade das pessoas responderam essa questão, então 50%, e metade das pessoas responderam essa alternativa. Isso aqui também dá. Eu posso só encerrar a sondagem, ninguém mais pode fazer pergunta. Eu posso excluir e fazer outra. Eu posso abrir sondagens que eu já tenha feito anteriormente só para acrescentar aqui, né? Então isso, por exemplo, durante a aula eu posso ir fazendo pequenas perguntinhas e tal sobre o conteúdo, do que eles estão achando, para ver e avaliando se os alunos já estão absorvendo esse conteúdo ou que tipo de dificuldade eles têm, né? Bom, além da sondagem, a gente também tem aqui teste, né? Testando ali disso. Mas é aquele teste que a gente fez lá no começo, né? Aqui está o teste preparado para ser iniciado. Aqui, por exemplo, a gente atualiza as informações sobre o teste. Por exemplo, ainda não iniciou, para atualizar para todos, o teste não iniciado. Então, para iniciar o teste, eu seleciono nele e clico em iniciar o teste para todos, certo? Aqui, para quem é organizador, vai aparecer uma abinha aqui, então, né, diferente daquela que a gente estava usando para iniciar o teste realmente. A gente bota aqui em iniciar o teste para que os alunos lá do outro lado possam começar a fazer o teste. E aí as perguntas aparecem para eles, sim, numa aba como essa aqui do navegador, né, do browser. E quando for a hora, se a gente programou um limite, o teste acaba, ou então terminar o teste agora também, para terminar o teste na hora que a gente quiser. Eu vou aqui, ó, atualizar para todos, teste terminado, né? Então os alunos vão receber as informações que o teste foi terminado e o teste foi enviado daí automaticamente de volta aqui pro professor. Certo? Então eu vou tirar o teste aqui de volta, deixar aqui com a aba dos participantes e uma coisa que eu queria mostrar que é bem interessante são as sessões de breakout, que é como se fosse um trabalho em grupo dentro do WebEx, né? Aí ele faz o que? Ele subdivide os alunos que estão aqui como se fosse salinhas, tirassem eles para salinhas separadas, para fazer um trabalho em grupo, para fazer uma discussão, de repente uma leitura de texto conjunto e discussão, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente, como moderador, consegue entrar e sair dessas salas para ajudar a ver como é que está acontecendo, como se a gente fosse nos diferentes grupinhos de trabalho dentro de uma sala de aula, né? Como a gente viu, dá para configurar isso lá nos modos iniciais da sessão, mas isso também é feito aqui, ó, breakout, uma sessão de breakout. Abrir painel de sessão de breakout. Ele está aberto aqui embaixo, ó. Atribuição de breakout. Vamos fazer uma atribuição, né? Aqui está. Tem dois modos de fazer esse breakout, essa divisão. Pode ser automaticamente. Então, o próprio computador vai definir, quando a gente define aqui o número de sessões, né, de subdivisões, eu vou botar duas porque eu só tenho, né, 2 alunos, e o número de convidados em cada uma. Eu posso fazer uma escolha para isso aqui, se eu tiver mais convidados, né, se eu quiser, não, quero que você tenha tanto, né, dá para criar dessas duas formas. E daí o computador, o sistema vai subdividir os alunos de forma aleatória, vai mandar alguns para cada sala, certo? Ou manualmente, que eu posso vir aqui e selecionar os alunos que estão participando e mandar, ó, esse eu quero que vá para essa sessão, esse eu quero que vá para essa. Mas aí eu tenho que primeiro adicionar a sessão, aqui a sessão 1, por exemplo, ó, e eu vou adicionar outra, sessão 2, e daí eu vou definir, ó, o aluno 2 aqui vai lá para a sessão 1.
Aqui, isso é uma questão importante, quem está no celular não consegue participar das sessões de breakout. Então, por exemplo, eu poderia, se eu tenho poucos alunos, né, no celular, uns 3, 4, numa turma de 20, fazer as sessões com os outros, dividir e deixar os alunos da sessão que estão no celular aqui nessa sessão principal, por exemplo, para eles fazerem um grupo. Mas é fato que eles não conseguem ser subdivididos assim, né? Não conseguem entrar nessas outras sessões que a gente tiver no celular. E também dentro das sessões de breakout a gente não compartilha vídeo, né? A nossa imagem de vídeo, tudo não. Então é só áudio e aí alguém é definido dentro dessa sessão sempre para ser um apresentador. Então essa pessoa pode compartilhar a tela, pode fazer uma mini apresentação, assim dizendo, dentro do grupo, mas só quem só o vídeo sempre só pode ser compartilhado a imagem da gente falando, né? Só pode ser compartilhado nessa sessão grande. Então eu vou fazer uma sessão dupla aqui para vocês verem, ó, atribuir, fiz aqui, né? Como é que eu quis e vou iniciar. Vai dizer aqui que alguns não podem ir para a sessão de treinamento, né? Então ele começou uma sessão de breakout aqui. Eu vou tentar entrar aqui nessa sessão onde tem uma pessoa. Ó, eu cliquei sessão 1, tem o aluno 2, e aqui na sessão 2 não tem ninguém porque o meu aluno 1 está no celular e não pode ir, né? E aqui tem o símbolozinho, ó, de que ele está numa sessão separada, aquele quadradinho tipo separado. Eu vou entrar na sessão 1 aqui para vocês verem. Ó. Eu estou nessa sessão 1 agora, vocês vejam que não tem a imagem da minha imagenzinha ali não funciona, mas todas aquelas coisas que tinham de levantar a mão, do bate-papo e tudo está aqui dentro. O aluno 2, como ele foi o primeiro que entrou aqui, né, é o único aluno, mas ele está como apresentador, mas porque eu sou organizador, eu posso pedir essa apresentação aqui. Através daquele botãozinho que a gente viu, ó, designar como apresentador. Agora eu sou o apresentador. E eu também posso compartilhar alguns arquivos, usar o quadro de comunicações, que é até bom para a gente já ver, que é um quadro como aquele que a gente, quando abriu uma imagem, um quadro como aquele, só que é uma tela em branco. Então eu posso vir aqui e escrever coisas, né? E depois destacar, e depois fazer desenhos ou fazer esquemas, qualquer coisa que eu queira compartilhar, né? Isso que eu estou dentro, por exemplo, da sessão de breakout, a sessão 1, né? E aqui em cima eu posso sair, ó, veja bem, sair dessa sessão de breakout, sair da 1, a sessão não funcionando lá ainda, tanto que aqui está como encerrar, se eu quiser encerrar a sessão eu tenho que vir aqui. Ainda estão as duas sessões acontecendo, eu vou lá na outra só para entrar, mas não vai ter ninguém, né? É uma sessão vazia, sou só eu que estou nessa sessão, né? Porque não tem ninguém, mas é a mesma coisa. Então eu vou sair aqui de volta. Aqui eu saí novamente e ali e aqui eu vou encerrar então as sessões de breakout. Digamos, deu o tempo que eu tinha que eu dei para o pessoal fazer o trabalho e tudo, e vou encerrar a sessão, certo? Só que quando eu, por exemplo, eu entro e saio das sessões de breakout, o meu vídeo é desligado. Então, se eu quero aparecer de novo, eu tenho que habilitar a minha imagem aqui de novo, né? Que é nesse botãozinho aqui no canto. Né? Ó, desabilitar a imagem e habilitar a minha própria imagem de novo, certo? Bom, a última coisa que eu quero falar para vocês não é nem aqui dentro da sessão, né? Então eu vou encerrar essa sessão aqui, terminar a sessão de treinamento, né? Como eu não deleguei para ninguém, quando eu terminar a sessão todo mundo vai ser desconectado, né? Então eu queria falar para vocês o seguinte: onde é que a gente acha, eu falei, aqueles relatórios sobre os participantes da reunião, certo? É aqui, ó, dentro daquelas mesma paginazinha que a gente estava, né, andando ali no Webex Training, tem aqui, ó, meu Webex.
Aqui dentro do meu Webex eu posso vir aqui, né, em minhas reuniões, vai ter todas as reuniões que eu tenho por fazer e dá para pesquisar e tal, e ver aqui, ó, meus relatórios. Abre essa parte aqui de relatórios, eu vou na parte, né, de cada uma dos ambientes Webex, Webex Training, relatório de uso de tempo, relatório de uso do treinamento em tempo real. Eu vou entrar aqui. Aqui eu vou fazer uma filtragem nas minhas reuniões aqui entre, né, pelos dias, então, e aqui eu vou exibir elas pela questão da data. Pode ser por tópico, se eu coloquei o nome de uma reunião lá que eu sei que eu quero usar, boto aqui em tópico, ou por horário de início, ou por duração e tal, eu vou por data. Muito bem. Aqui estão as reuniões. E aqui, ó, no dia 22, a última que aparece, que tinha 3 participantes, é essa reunião que a gente acabou de fazer. Veja que eu estou fazendo reuniões todas com o mesmo nome, para testes e tal. Veja como isso acaba atrapalhando na hora de procurar uma reunião, né? Então aqui, ó, mas nessa aqui, eu sei porque é a única que teve 3 participantes, né? Eu e mais os dois alunos que eu coloquei na reunião. Então eu vou entrar aqui nessa reunião. E aqui aparece algumas informações, ó, participante 2, que eu não coloquei muita informação na hora de entrar, só como aluno 1, aluno 2. Isso aqui é, né, os alunos colocam, aqui está o e-mail de quem entrou, até eu entrei com o e-mail da minha esposa em um deles. Mas aqui, ó, exportar relatório. Ele vai me gerar um relatório no formato CSV, que eu posso abrir seja no Excel ou em algum outro programa de planilha. Mas o relatório não fica disponível automaticamente, ele leva um tempinho para ser processado, acho que lá por causa no sistema da Webex. Tem um relatório prévio que você pode acessar na hora ali, que você vai ver as pessoas que entraram. Mas esse relatório maior, digamos assim, o final, ele tem inclusive aqui, ó, a hora de início que a pessoa entrou até a hora de término. Esse aqui é de uma outra reunião que eu fiz, certo? Não é dessa que a gente viu agora, por isso que só pode ver que tem inclusive 3 alunos e não só 2. Tem a duração, ó, em minutos que a pessoa ficou. Tem também aquilo da taxa da atenção ali, né? Relacionada ao tempo, uma aqui da taxa da atenção, o tempo de duração da sessão e outro do tempo da presença da pessoa na sessão, né? E tem alguns, se a pessoa colocar telefone, cargo, empresa e tudo, tem essas outras informações aqui, né? Aqui fica o e-mail armazenado também e tal. Então é onde dá para tirar algumas informações de quem estava ou não estava numa determinada, quem entrou ou não entrou, ou que hora que entrou em uma determinada reunião. Fica aqui agendado com o nome que a pessoa coloca lá na hora de entrar, o e-mail que ela forneceu e os dados de participação dela, certo? Bom, esse eu acho que é um apanhado básico sobre o Webex Training. Vocês, por favor, entrem no sistema, tentem usar, façam uma sessão instantânea, tentem fazer um agendamento, ver como é que ele funciona e as operacionalidades dele. Logo em seguida, a gente vai estar organizando sessões online de treinamento também, que é esperado que o pessoal já tenha visto esse primeiro vídeo tutorial e a gente repasse algumas coisas com vocês de modo online, faça algumas experimentações, faça com vocês essa coisa de dividir a turma em diferentes grupos, cada um vai ser um apresentador e vai compartilhar alguma coisa, vamos ir fazendo um pouquinho desse trabalho, né? E dentro das próximas semanas isso está sendo organizado, né? E dentro das próximas semanas a gente vai começar a organizar esse agendamento para essas sessões, né? Que vão ser feitas. Claro, vão ser sessões com menos pessoas e tal, mas isso tudo está sendo encaminhado. Agradeço a atenção de todos, então, e até mais.